Agora eu vou convidar o Dr. Valdeblan, né, para a palestra Ética e Administração Tributária. Ele é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, bacharel em Direito com doutorado pelo Departamento de Filosofia do Direito da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e é autor dos livros Ética e Deontologia na Administração Tributária e Eticidade, o olhar vagabundo de um cobrador de impostos, que foi lançado esse ano e que nós sorteamos aí 10 exemplares. O senhor quer falar? Está ligado? Boa noite. Não sei como é que está o estado de ânimo de vocês ainda, depois de, enfim, tanta reflexão sobre ética e cidadania. E aí veio um matuto lá do sertão de Pernambuco para conversar mais sobre esse tema. Eu tentarei, na medida do possível, não ser tão repetitivo. É difícil, porque, na verdade, a temática converge para isso. Apelo, então, para a paciência de vocês. Obrigado. Está funcionando legal? Posso ir para aqui? Ok. Bom, então, estão me ouvindo bem? Ok. Então, vejam só. Para não ficar só na parte auditiva, bom, eu trouxe aqui alguns slides que vão servir para a gente acompanhar um pouquinho a reflexão, e eu não poderia fazer diferente. Coloquei aqui o que é o símbolo, o pórtico da cidade de Joinville, e que tem tudo a ver com essa reflexão. Vejam, eu me proponho a conversar com vocês sobre o tema ética e administração tributária. Só que a palavra ética, do grego ethos, significou originalmente casa. Vejam que curiosidade. Sabiam disso? A palavra ética, ethos, do grego, significava originalmente casa. A morada dos bichos, a guarida dos bichos. Depois é que veio significar a morada dos homens. Um filósofo alemão chamado Heidegger vai dizer: é a morada do homem no ser, que tem a ver com a dimensão do caráter. Isso que dá a tua identidade moral. Esse é o teu ethos, o teu caráter, a tua identidade. Essa é a dimensão pessoal da moral. Mas há uma outra dimensão, que é a dimensão social da moral. E olhando para essa fotografia, para essa casa que não é a casa privada, mas a casa comum, a casa de todos nós, que os gregos chamavam de polis, daí política, polis e teca, o envoltório da cidade. Aqueles que cuidam da cidade fazem política, zelam ou deveriam zelar pela cidade. Então, eu me meti nesse tema como, vocês me permitirem, eu vou colocar aqui um pouco, sabe, na primeira pessoa, só para que isso seja de fato uma conversa. Eu era seminarista católico. Eu havia estudado filosofia e teologia. Aí, lá, um determinado dia, resolvo namorar com a secretária do bispo, casei com a secretária do bispo. Fazer o quê? Ela não gosta que eu conte essa história, mas eu conto sempre, não é? Nesse namoro já se fazem
Agora, esse ano, estamos casados há 30 anos, há um bom tempo. Um bom tempo. Temos 2 filhas, e, enfim, que moram na Espanha. Fui fazer o doutorado justamente sobre essa temática de ética e administração tributária. E elas ficaram lá e estão lá há 15 anos já, um bom tempo. Olha, não é fácil. Mas, enfim, o que é que isso tem a ver com esse momento de reflexão? Bom, vamos ver aqui. Então, num determinado momento, eu era professor, depois de estudar filosofia e teologia, resolvi fazer matemática, e fiz licenciatura plena em matemática, e, enfim, era professor do Estado, até que um certo dia um amigo queria fazer concurso, porque ganhava pouquinho e tal, e eu me propus a ajudá-lo, mas eu achava que eu ganhava bem como professor, eu estava muito contente onde estava. Terminou que eu passei no concurso da Fazenda e o colega, infelizmente, não passou. E aí me disseram, parabéns, que coisa boa, você agora vai ser auditor da Fazenda. Para que eu quero isso? Você agora pode ter um porte de arma. Na época a gente podia portar arma. Eu digo, mas para que? Eu andava com a Bíblia embaixo do braço, que diabo que eu vou fazer com a arma? Não tem nada a ver comigo. Olha, mas o salário é outra história. Bom, isso aí muda de figura, porque sou arrimo de família e tal. Isso mudava um bocado de coisa. Só que eu queria contar para vocês, uma pessoa da família, que era dessa área contábil e tal, fez um comentário certa vez. Aliás, quando eu passei no concurso, disse, olha, que coisa boa, parabéns, você agora pode mandar fazer uma camisa bem grande, aliás, com um bolso bem grande nas costas, para facilitar quando o contribuinte quiser colocar a propina, dá um abraço, já coloca a propina nas suas costas. Aquilo me deixou indignado. Não sabe ele que aquela provocação fez com que eu começasse a me dedicar, porque afinal de contas eu ficava, veja um dilema moral, eu entro ou não entro nessa seara que é um âmbito, um antro de corrupção, que negócio é esse? Vou entrar ou não vou entrar? Mas aí o salário me atraía, e eu digo, caramba, eu vou entrar ou não vou entrar? E resolvi entrar, e entrei com o pé atrás, desconfiado, olhava para cada colega da fazenda pública como se fosse um corrupto em potencial. Desconfiava de todo mundo. Só que eu comecei a me dar conta que todo mundo olhava para mim com o mesmo olhar. Eu digo, por que está acontecendo? Está todo mundo desconfiado que eu também não sou honesto? O que é isso? Bom, e aí entrei com um propósito que, de certa forma, constitui uma missão para mim, que tem a ver com a filosofia socrática. E Sócrates dizia, uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. E eu pensei, vou pensar na prática, a dimensão da ética, com os meus colegas fazendários. E foi uma feliz coincidência. Eu lembro de a gente trabalhando no posto fiscal até altas horas da noite, e batendo papo, e os colegas havia até médico, havia um médico, não só um, acho que 2 ou 3 médicos, havia uma pediatra, enfim, e engenheiros, etc., advogados e tal, como se remunerava melhor, pois então muita gente enveredava por esse caminho profissional. Não é? E aí comecei a me deparar com gente de um nível extraordinário, e também gente de um comprometimento moral fantástico. E tem sido uma experiência muito boa. Então, está aí, a proposta inicial era essa, né? Pensar a prática profissional. Ora, porque para que não me tornasse aí um mercenário, que se era só pelo dinheiro, pois então era um mercenário. Ora, mas o que é que eu trazia comigo? Qual a minha ideia, se a minha formação inicial era nessa área de Bíblia, de exegese, de não sei o quê? Qual era a minha ideia? A minha ideia é que o fisco era constituído por corruptos. A minha ideia era a ideia bíblica de Mateus, o cobrador de impostos, de Zaqueu, em cima da árvore, sabe? Enfim, e Jesus Cristo desce da árvore, e agora, enfim, terás outro caminho e tal, não é? Então, essa era a minha ideia. Bom, e aí, claro que há uma associação que não é das mais corretas, porque o tributo está associado a uma coisa que não é das melhores. Dizia Ellen aqui agora há pouco, ninguém gosta de pagar tributo, nem nós que somos do fisco gostamos, ninguém absolutamente gosta, não é? Então, não dava para me meter nessa seara,
apenas por uma motivação, a querer fazer uma leitura moral. Era preciso aprofundar isso do ponto de vista da ética. E o que é ética? É filosofia moral. Fazer com que eu começasse a querer entender criticamente o que é que motiva o homem, o que é que faz com que a gente se deixe corromper, se deixe levar por outros caminhos que não são aqueles que nós temos como os mais corretos. Tu consegue água para mim? Ok, obrigado. Então, era preciso fazer aquele caminho que Paulo Freire, educador pernambucano, dizia: é preciso sair do saber ingênuo para alcançar o saber epistemológico, falando bonito, falando para professores, o saber crítico. Ora, mas nós não podemos fazer isso sem nos dedicarmos de forma disciplinada à pesquisa, à investigação, e sem também estarmos com comprometimento moral, ético, não é? Então, era preciso superar essa ingenuidade, e aí significa entender a ferramenta. Vamos voltar aqui na casa. Aqui. Para cuidar dessa casa Joinville, é preciso, isso já foi dito N vezes, eu estou repetindo, que todos venhamos a dar a nossa contribuição. Contribuição, não. Tributo, imposto, não é contribuição. Não é o que eu quero dar. Olha, vou dar uma esmola. Não se trata disso. Se trata de norma, daquilo que é comum, da solidariedade, do fato de viver em sociedade, temos que arcar com o custo de viver em sociedade. Então é preciso que a gente entenda que há um sistema tributário que diz o quanto da riqueza deve ser tirada do patrimônio, ou da renda, ou da circulação de mercadorias e serviços. Enfim, é preciso conhecer isso tecnicamente. Então, é o que nos propomos, ok? Bom, vou tentar ser rápido, gente, porque eu, de fato, estou por uma questão, vamos falar de ética, mas sem um mínimo de caridade também, não é? Por amor de Deus, vamos ser caridosos, no mínimo, né, entender que vocês estão aí há um bom tempo sentados, estamos todos, não é? Então, gente, ora, eu acho que o colega Libório, só lembro bem do teu sobrenome, porque o meu diretor de tese chamava-se Libório, então não tem como esquecer. E Libório lembrou muito bem, e essa coisa do não gostar de pagar impostos não é só nosso. Ora, gente, vocês sabiam, olha a fofoca. O quarto homem mais rico do mundo é um francês. O mais rico da França e o quarto mais rico do mundo. Chama-se Bernard Arnault. Como pronunciar corretamente, não me peçam, porque o idioma não é lá o meu forte. Não é? E ele, está aí tirei do blog do Noblar, não é? E ele a repórter Ana Carolina Pelis dizia, em Cartas de Paris, dizia que a maior fortuna da França e quarta maior do mundo anunciou que estava em processo de aquisição da nacionalidade belga. Todo mundo ficou indignado, ou pelo menos as pessoas que não podem fazer a mesma coisa, não é? E a razão, a motivação desse exílio não foi outro senão a vontade de fugir da tributação, porque agora se propõe uma reforma fiscal na França para encarar a crise, que é uma crise absurda. Minhas filhas continuam morando na Espanha e o desemprego lá é terrível. Uma delas agora está desempregada, não é? E então não é fácil, a situação lá é muito, muito complicada. E se propõe uma imposição, tomando como fato gerador as grandes fortunas, imposto sobre grandes fortunas, que isso progressivamente pode chegar até 75%, de que exatamente não ficou claro, porque eu vi a matéria jornalística. Não sei exatamente como é que era a base de cálculo desse imposto. Bom, enfim, significa que essa coisa de querer sonegar não é só nossa, hein? Também, e é bom que o Valdeblanc está dizendo, eu colhi essa informação numa revista que tem uma linha
nitidamente liberal, portanto, a favor do mercado, não é? Que é a revista Exame, e é dessa última quinzena. E está lá, mostra numa fotografia Zurich, na Suíça, um dos paraísos fiscais, e coloca do outro lado o candidato republicano, Mitt Romney, não é? Que, vejam, essa figura que defende o mercado, acima de tudo, os princípios de liberdade e igualdade, pois então ele privilegia o princípio da liberdade. E Mitt Romney, dizem não sei se as más ou as boas línguas, que ele tem grande parte de sua riqueza nos paraísos fiscais. Essa é uma crítica que se faz contundente à sua coerência como pessoa pública. Só que vocês devem ter acompanhado pelos jornais que na última segunda-feira saiu um vídeo pela imprensa que ele dizia para um grupo seleto de empresários, e ele dizia, olha, 47% da sociedade americana não paga imposto sobre a renda. Não estou nem me lixando para essas pessoas. Para mim, não são cidadãos. Vivem às expensas das arcas públicas, mas não pagam impostos. Faltou com a verdade, porque as pessoas podem não pagar imposto de renda, mas há outros impostos. Lá também tem o IVA, tem o Imposto sobre Valor Agregado, que é o nosso ICMS. Ora, e é um imposto literalmente injusto. E por que injusto? Porque um pobre que tem que comprar pão todos os dias para comer, paga o mesmo imposto que paga um rico, que não, pelo fato de ser rico, não quer dizer que ele coma uma dúzia de pães. Ele provavelmente vai comer até menos pão, porque ele pode se dar o luxo de ter uma dieta muitíssimo mais saudável, não é verdade? Então, o tributo ICMS é um tributo, em tese, um tributo injusto. Então, se estamos falando dessa mecânica do sistema tributário, é preciso rever esse sistema para que ele seja efetivamente mais justo. Ok? Então, vamos lá. Da Folha de São Paulo, do dia 15 de setembro, tem no editorial, me chamou a atenção, e diz o seguinte, primeiro cita Milton Friedman, que foi Prêmio Nobel de Economia do ano de 1966. E Friedman dizia, olha, Friedman não era um apologista, não era uma pessoa que defendia a sonegação fiscal. Não. Ele era um economista que era a favor da economia de mercado, dos valores de uma sociedade fundamentalmente calcada, não na igualdade, mas na liberdade. Né? E ele dizia, sou a favor de reduzir impostos sob qualquer circunstância e a qualquer pretexto, por qualquer razão, sempre que possível. Só que, atenção, a mesma revista, o jornal vai dizer abaixo, mesmo sem a convicção liberal de Friedman, há excelentes motivos para defender desonerações tributárias no Brasil, mas cabem também ressalvas à saraivada de medidas do governo federal. Por quê? Porque não pode comprometer o equilíbrio fiscal. Se começa a desonerar de uma forma indiscriminada, muito em breve não temos como garantir a saúde pública, a educação pública, o mínimo. Isso pode ficar comprometido, ok? Então vamos lá. Tem um estudo muito interessante que foi publicado recentemente e que é do Instituto Brasileiro de Política Tributária. E é um estudo bem curtinho, gente. Vocês olhando por esse título, vocês buscam na internet e está fácil, de fácil acesso. E ele se propõe aqui a fazer um cálculo do índice de retorno do bem-estar à sociedade dos impostos. Atenção, o Brasil, que figura como o quarto país percentualmente de maior arrecadação de tributos, abaixo da Noruega, da Suíça, da Suécia, e da Dinamarca, os países nórdicos, né? O Brasil aparece em quarto lugar. Mas nesse índice, desculpe que o ar-condicionado ontem, eu fiquei com
Se falhar, eu vou terminar parando por aqui. Enfim, nesse índice que ele propõe aqui, o Brasil aparece em 30º lugar, em retorno. Ou seja, nós precisamos aperfeiçoar essa questão do retorno. Então, para nós interessa não só a justiça tributária, mas fundamentalmente a justiça fiscal, a aplicação correta do dinheiro público. Ok? Então, vai falhando mesmo a voz. Obrigado, hein? Eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo para ver se melhora aqui. Então, atenção. Eu diria a vocês o seguinte. É preciso eu achei fantástico, porque, salvo engano, não sei se foi Libório mesmo que fez o comentário, foi acho que Ellen, que falava de quando surgiu a educação tributária. Atenção, o foco era na educação das pessoas para pagarem impostos. E isso ficava sofrível. Foi quando houve um insight maravilhoso, que não, peraí, não é só isso. Não é só que as arcas do Estado, sabe, cresçam cada vez mais. Não. É preciso que estejamos atentos à aplicação correta do dinheiro público. Não é? Então, acho que agora, com essa questão do julgamento do mensalão, houve um comentário do ministro Fux, que quando eu vi na hora, eu lembrei imediatamente de vocês, desse nosso encontro, eu digo, vou anotar aqui. E aí coincidiu que eu peguei a revista Veja e trazia essa matéria. E vejam que coisa fantástica. O que é que dizia ele? Até talvez, numa visão tanto ingênua, a gente poderia dizer, mas eu acho que tem na hora que ele falou, eu fiz uma leitura de uma indignação moral, que eu acho que é o que nos move, a gente não pode perder, é a capacidade de indignação que deve ser própria a todos nós. Não é? E ele dizia, a cada desvio de dinheiro público, mais uma criança passa fome, mais uma localidade fica sem saneamento, sem mais um hospital, sem leitos. Sem leitos. Eu achei bem curtinho, mas de uma profundidade impressionante. Não é? Então, vamos lá. Bom, então, na verdade, quando a gente vê o escândalo do mensalão e tal, a gente diz, caramba, e Marcos Valério dizendo, olha, não foi só isso que estão dizendo, foi tantas vezes mais a corrupção. Bom, não sei. O meu receio é que a gente começa a ver essas coisas e diante da sensação de impunidade que até então reinava, as pessoas se sintam cada vez mais desestimuladas a pagar impostos, a racionalizar a prática da sonegação, que é diferente, como dizia o promotor agora há pouco aqui, não é? As pessoas ficam encontrando razões para, em nome de um crime, cometer outro. Isso é um absurdo, não é? Então, há uma probabilidade de fortalecimento da cultura da sonegação. Mas, atenção, há uma luz no fim do túnel. E eu diria que essa luz no fim do túnel, ainda que não seja, não quero ser maniqueísta. Não vamos pensar que o bem está do meu lado, ou do nosso lado, e que o mal está todo do outro lado. Isso é um absurdo. O bem e o mal estão lutando permanentemente dentro de nós, em meio a nós, permanentemente. Então, eu escutei um fenômeno bem recente agora, da Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores. Em mais de 200 cidades fizeram um tal de um feirão de impostos, não é? Para mostrar a carga tributária em cada produto que se compra. Isso é ruim? Não. O que não se deve fazer é aproveitar esse momento para fazer a apologia da sonegação fiscal. Aí vai uma grande distância, ok? Então, mas eu colhi também na Folha de São Paulo, em maio, uma entrevista, um trechozinho da entrevista que foi concedida por Maria Luísa Trajano, que é a dona do Magazine Luiza. E ela disse uma coisa que eu achei que tem tudo a ver com esse nosso encontro. A pergunta da Folha de São Paulo: o que a senhora acha desse movimento no exterior para elevar o imposto dos mais ricos? E ela dizia, veja que coisa interessante, você não está escutando isso de um socialista? Não,
de uma empresária defensora mais da liberdade de iniciativa do que da igualdade. E ela dizia: concordo, podem até ficar bravos comigo, mas eu sou muito a favor da igualdade social. Acho que quem pode mais tem que pagar mais. Ou seja, ela defende o princípio da capacidade contributiva, que é um princípio super justo, não é? Então, o que nós temos com a justiça tributária e mais ainda com a justiça fiscal é que esses temas candentes que ocupavam a esfera só aqui desse plenário passa a ocupar agora o espaço público como um todo. Nos blogs as pessoas estão discutindo isso. E eu fiquei maravilhado de conhecer, tive curiosidade de verificar aqui em Joinville e conhecer o blog da professora Elizabeth, que está aí de educação fiscal, que é diretora de escola, está promovendo discussões e coloca questionamentos muito importantes. Não é só a ética que eu cobro dos outros, mas aquela que a gente deve ver no cotidiano. Esse livrinho que vocês têm aí entre vocês, Eticidade, que eu, enfim, trouxe alguns exemplares, é isso, é querendo chamar a atenção para que a dimensão da ética tem a ver. Vocês, quem é professor de matemática aqui? Quem é professor de matemática? Tem algum professor de matemática? Então, tem uma ideia que eu acho a mais filosófica em matemática, que é a teoria dos limites. Na minha tese, eu tentei incluir um tema, um capítulo que era o limite da função e a função da ética do limite. E eu falava com o Libório, o meu professor, olha, é isso, a ideia e tal, e ele dizia, vamos fazer o seguinte, me explica de novo. Eu explicava e dizia, bom, quando você terminar o seu doutorado, você diz as besteiras que você quiser, mas agora não coloque na tese não, senão vai dar uma confusão dos diabos. E eu acho que tem muito a ver com isso. Em matemática é uma assíntota, uma função f de x é igual a 1 sobre x, quando x tende para infinito, então essa assíntota tende para o infinito. Quando x tende para zero. Não é? Ora, para mim, do domínio, na imagem da função é a ética. O domínio da função é a ação. Tudo o que a gente faz aqui, ou se aproxima da ética, ou se distancia da ética. É como aquela brincadeira. Vocês lembram daquela brincadeira? Estou quente, estou frio, não é? Você esconde alguma coisa e os outros ficam só observando. Está quente, está frio. Então, para mim, a ética não é uma coisa fechada. Não é a moral. A moral dá respostas. A ética faz questionamentos. Então, ou nós estamos nos aproximando mais e mais da ética, ou estamos nos distanciando dela. Ok? Então, temas que agora são recorrentes entre nós. Tá bom? Bom, então, qual é a missão intrínseca do fisco? Eu estou percebendo que vou ter que, de fato, abreviar, porque a voz está indo embora. Então, é arrecadar. Só que eu não devo considerar o tributo como um fim em si mesmo. Não é? Eu, como fiscal, não posso querer fazer justiça, porque, imagine vocês, eu lembro da situação, logo que eu comecei a trabalhar como auditor, e me deram na programação fiscal visitar uma empresa lá em Petrolina. E eu fui com uma colega, fomos visitar essa empresa. E eu recordo como hoje. Eram 4 paredes, uma estante com alguns produtos e uma senhora grávida sentada junto àquela prateleira que parecia aquele bicho que vai para o matadouro. Sabe, aquela coisa triste. E eu, meu Deus, por que me deram essa empresa? E eu senti um algoz, um carrasco. E aí, junto com a colega, a gente verificou, meu Deus do céu, isso é tão pouco, que nós dois juntos vamos pagar esse imposto. O que eu não podia, era querer fazer justiça com o chapéu do Estado. A minha ética pessoal não posso confundir com a ética pública.
Se eu quiser fazer caridade, faço com o meu dinheiro. Mas no exercício da minha função, prevalece a dimensão da heteronomia, a lei que está fora de mim, e não a autonomia, a lei que está dentro de mim. Percebem? Então não é a minha consciência moral. No entanto, a minha consciência moral vai me permitir, sim, entender a mecânica do tributo, saber que ele tem aspectos de justiça e de injustiça, e, nos fóruns apropriados, lutar para que justiça se faça. Ok? Então vamos lá. Bom, eu queria muito rapidamente, até, só lembrar aqui nessa imagem, que a minha pretensão era falar de quando a gente fala de ética pública, a gente tem que considerar, eu estou lembrando do meu doutorado, eu pensava que só sabendo alguma coisa de moral, eu ia esgotar a temática, eu podia me preparar a escrever uma tese de doutorado. Não foi bem assim. Me mandaram estudar ética, filosofia, desde os pré-socráticos, foram 4 anos de estudo aprofundado. Não é? E, claro, entrar no campo da ciência política, no campo da moral, da filosofia moral, etc. Não é? Bom, então, em literatura, e é um comentário que eu queria fazer com vocês, me chama a atenção, e há um livro meu que está disponível na internet, e que tem como título Ética e Administração Tributária. Lá na conclusão do livro, então eu chamo a atenção para isso aqui, que acho que, ao ler essa obra, me fez pensar na dimensão da ética pública. Por quê? Explico. Nessa obra, que se atribui a Homero, né, a Ilíada, que fala da Guerra de Troia, a Odisseia, do retorno de Ulisses, etc., a Troia, a sua terra, a sua mulher, Penélope, a seu filho, Trasímaco, enfim. Só que ele encontra no caminho a deusa Circe. E a deusa Circe diz para ele, olha, tenha cuidado no retorno. Você vai passar por uma ilha onde vivem as sereias. E observe que ao lado das sereias existem muitas caveiras. Porque ninguém, absolutamente ninguém, que passou magiando aquela ilha, sobreviveu. E ele ficou pensando, matutando. Poxa vida, o que eu vou fazer? Só que a ética não é só a dimensão do caráter. Supõe a dimensão da inteligência, da estratégia. Para ser ético, eu tenho que adotar o que diz o Evangelho. O que diz o Evangelho? Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Se eu estou no meio de gente de corrupta e tal, puxa, o que eu vou fazer aqui? E aí, o que fez Ulisses? Ele mandou que os seus marinheiros colocassem nos seus ouvidos uma cera doce como mel. Enquanto que ele próprio disse, me amarrem no mastro central do navio. E se eu gesticulando, ou gritando, ou como quer que seja, pedir que me desamarrem, não o façam. Muito pelo contrário, me atem mais fortemente ao mastro central do navio. E assim ele procedeu. E assim ele conseguiu escutar o canto da sereia. E assim ele conseguiu sobreviver, porque ele não tinha como se lançar ao mar e se deixar matar pelas sereias. Percebem? O que é que isso tem a ver com a ética pública? Por mais que eu tenha um caráter forte, e aqui eu quero lembrar de Aristóteles em sua Ética de Nicômaco. O que é, como se forma o caráter? Eu transformo o meu pensamento num ato. Aquele ato num hábito. E o hábito é que vai constituir o caráter. Gosto muito da imagem daquele oleiro que pega o barro em suas mãos e que lhe dá uma forma. E a forma do barro
que o barro toma é aquela que ele construiu na sua cabeça, a partir da sua liberdade. A ética tem a ver com a dimensão da liberdade. Mas na minha liberdade eu sei dos meus limites. E aí eu digo, eu preciso de amarras, eu preciso de normas, eu preciso de leis. Agora nós fizemos um código de ética do servidor da Fazenda do Estado. Estaremos lançando nos próximos dias. E alguém me perguntava, mas puxa vida, para que um código de ética? Vejam, ética não é santidade. Ética não é para santos, nem para pecadores. Santo não precisa de ética, nem o demônio. Quem precisa de ética somos nós, que somos tentados a fazer o bem ou o mal permanentemente. Permanentemente. Ok? Então vamos lá. Bom, importa então que a gente leve em conta essas normas. Em ciência política se fala em accountability, que é essa coisa do prestar contas. Então, tem uma chamada accountability vertical e horizontal. Então, na vertical eu preciso de quê? De imprensa e eleições livres. Vejam o bem que a imprensa está fazendo à sociedade brasileira agora, no julgamento dessa ação penal 470, para não chamar de mensalão. Será que todos os ministros que estão ali estão agindo só com base na sua consciência? Será que o fato da transparência, do conhecimento público, de toda a sociedade vendo aquele ato, isso não pesa para que ele projete uma imagem positiva do seu agir, como servidores públicos que são? Percebem? Então é importante isso. É importante que hajam controles internos, controles externos, tribunais de contas, etc. Ok? Então, mas não vamos desprezar a moral. A ética só existe como filosofia moral. Ética quer dizer isso, filosofia moral, porque o seu objeto é esse, a moral. A moral. Então, na hora que você fere a moral, as pessoas se incomodam. O que é que está acontecendo aí? Quem é que quer ter uma imagem negativa de si mesmo? Ninguém. Eu escutava uma pessoa muito conhecida nacionalmente, que agora aparece na televisão lá em Recife, fazendo a propaganda do candidato do partido dele, e diz assim, vote nele porque é uma pessoa ética. Que bom que ele está dizendo isso. Precisa ser um pouco mais coerente com o que faz também. Não é? Então, é preciso que a gente não vamos sociologizar a moral. A moral não são só hábitos e costumes, não é só sociologia, também não é só psicologia. É uma coisa muitíssimo mais complexa que vale a pena a gente conhecer, aprofundar. E a moral, todos nós já temos. A moral te oferece uma resposta do sim e do não. Você se depara num dilema moral, como é que eu devo agir aqui? Quem vai te responder é a moral. Vai dizer, esse é o lugar certo, esse é o caminho certo. Vai te dar o sentido. A ética te dá a direção. Não te dá o sentido. Não diz, é esse o caminho. A ética vai te permitir perguntar, será que esse é o melhor caminho? Vejam, a moral oferece respostas. A ética faz perguntas. Esse é o melhor caminho? Então, eu vou pular um pouquinho, porque senão a gente vai ficar aqui um bom tempo. Ok? Eu diria o seguinte, na filosofia moral, ela vai nos lembrar que a ética é fundamentalmente a negação da violência. E o que é que tem a ver isso com o tributo? Se o tributo é uma forma violenta de cobrança, deve ser repensado. Numa sociedade democrática, devemos rever o sistema tributário para que não seja violento. Ok? Bom, eu quero abreviar dizendo o seguinte. A ética aplicada à administração tributária tem alcance e tem limites. Então, é preciso rever os paradigmas. Como?
O foco não está só na excelência da gestão, na eficiência arrecadatória como fim. É preciso rever os meios que utilizamos na cobrança desses tributos. Esses tributos são, de fato, os mais justos ou devemos repensá-los? E a forma como fazemos é a mais justa ou devemos revê-la? Quem vai ter autoridade para dizer se isso está certo ou está errado? É na negociação com a sociedade, não é uma ética abstrata. Me permitam, é a filigrana de professor dessa área. Não é uma ética especulativa, abstrata. Não é ética filosófica, socrática, platônica, que eu vou chegar aqui citando Platão, etc. e tal. Não se trata disso. Nós temos filósofos muitíssimo mais atuais, como Habermas, por exemplo, que vai falar na ética discursiva e vai dizer que nós precisamos encontrar esse caminho e que a base da construção filosófica de Habermas não é o sujeito isolado, aquele fulaninho de tal que está lá pensando, encontrando a verdade que cai sobre ele de forma inspirada. Não. Não é a razão subjetiva, é a razão intersubjetiva, entre os sujeitos. As pessoas que se reúnem para discutir o que é certo, o que é errado e encontrar o caminho. Ok? Então, é preciso que nós, auditores e o Estado e a administração tributária, pensemos na relação que estabelecemos com a sociedade, de modo que façamos a educação fiscal da sociedade, tributária dos contribuintes, normativa e em valores dos funcionários. Os funcionários devemos pensar sobre o que estamos fazendo. Ok? Bom, me aproximando do final, gente, mas me aproximando mesmo do final, eu diria que a ética, como dizia a vocês do Evangelho agora há pouco, não é? Supõe uma relação, um combate inteligente na relação que estabelece com a moral e com a política. Precisamos reconquistar a confiança. Precisamos superar a arrogância econômica, política e ética. Qual é a autoridade que eu tenho para falar para vocês aqui, dar uma aula de moral? Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Vamos construir juntos a partir das indagações. Então vamos superar a arrogância, o dogmatismo moral, não é? E precisamos mesmo que fortalecimento da cidadania, tá bom? Bom, temos instrumentos importantes. Elizabeth estava me lembrando agora, numa conversa que tivemos. A Fazenda Pública oferece instrumentos importantes, a CGU, por exemplo, o Portal da Transparência, enfim, vamos usar essa ferramenta para entender melhor os mecanismos de sonegação fiscal. Ok, gente? E, por último, eu diria, esse é o penúltimo slide, hein? Garanto a vocês. Juro, de pé junto. Vejam, a Secretaria de Fazenda dos Estados estão tentando desenvolver uma coisa que se chama de Índice de Transparência e Cidadania Fiscal. Para que esse instrumental seja do conhecimento da sociedade, precisamos conhecer essa ferramenta. Atenção, há uma notinha que eu extraí que me chamou a atenção, que diz o seguinte, é um consultor jurídico, uma pessoa que escreve consultor jurídico, e ele diz uma coisa que eu achei interessante, para ver o seu alcance e os seus limites. Ele diz, não existirá justiça tributária enquanto não se respeitar o princípio da isonomia. O que é isonomia? A igualdade de todos perante a lei. Ele diz, mas antes de chegarmos a isso, temos um longo caminho a percorrer, que começa pela redução da carga tributária. Bom, eu quero fazer um contraponto aqui a essa colocação. Quero concluir dizendo a vocês que não basta, numa sociedade democrática, a isonomia, a igualdade de todos perante a lei. É importante também uma outra coisa que os gregos chamavam, e busquem essa palavra depois,
que não vão encontrar no Ruais. Isegoria. A oportunidade de usar a palavra, de democratizar a palavra, de usar essas ferramentas que a tecnologia oferece, com os blogs que tem em Blumenau, que tem em Joinville, e que a gente possa estimular o exercício da palavra de cada um. Que coisa maravilhosa escutar os depoimentos das crianças, dos professores, que Ellen trouxe para a gente. A isegoria. Todos temos a capacidade de exercitar a palavra e buscar a verdade, e buscar a felicidade, e construir uma sociedade melhor. Eu quero concluir com a palavra de um educador que eu tenho uma admiração extraordinária. Rubem Alves, que eu escutei outro dia uma entrevista dele na Globo News, e eu lamentei, porque eu vi que ele está bem fraquinho, como se estivesse bastante doente. Lamentei profundamente. Li muita coisa dele, muita, eu acompanho desde o tempo que eu era seminarista, então já faz um bom bocado de tempo, não é? E ele falava bem, ele escrevia com regularidade para a Folha de São Paulo. De repente ele saiu um artigo dele na Folha de São Paulo dizendo assim: a partir de agora não vou mais escrever semanalmente, com regularidade e tal. E eu fiquei, mas por que não vamos mais ler Rubem Alves? E eu fiquei com essa sensação na última entrevista dele na Globo News, que ele deve estar, ou porque está bem velhinho mesmo, ou porque, de fato, alguma doença, enfim. Mas ele diz, com uma grandeza, que eu queria, inspirado nele, compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com o que esse programa de educação se propõe fazer. E ele diz, vamos ler junto, já que minha voz falha, a voz de todos nós é muito mais importante. Que tal a gente ler junto? Vamos lá. Vamos aplaudir Rubem Alves? De todo o coração, muito obrigado pela generosidade de ficarem até essa hora me ouvindo e com a voz falhando. Foi uma alegria enorme. Um beijo do fundo do meu coração para vocês. Obrigadão. Estou à disposição de vocês.